Bom dia! Bom dia, Brasil! Boa tarde, Bélgica! Ó a vibe de hoje, ó! Blessings, blessings! Eu gosto muito dessa música. Como que vocês estão, gente? Mais uma aula sobre o livro A Verdadeira Conexão. Um prazer estar com vocês aqui. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por estar aqui juntamente comigo neste momento maravilhoso, onde eu tenho muita coisa ainda para compartilhar com vocês. Desde o início dessa jornada que nós iniciamos, nós já falamos já sobre reprogramando, ressignificando, reconstruindo, identificar, reconhecer e a verdade, que foi o tema de ontem. E hoje, o capítulo de hoje é a comunicação. A comunicação, sim. Comunicação tem tudo a ver. Em todos os outros capítulos nós falamos muito sobre se conhecer, buscar o autoconhecimento, se identificar, se reconhecer nas situações, né? Buscar esse mais de si próprio. Mas é necessário saber, é importante saber que para compartilhar é necessário saber comunicar. E toda a nossa vida toda é de compartilhar. Nós compartilhamos o tempo todo nós estamos compartilhando algo com alguém em algum momento. Existem sim os nossos momentos de solitude, os nossos momentos onde nós, estamos ali, só você e você mesmo. Não sei se você trabalha em equipe, se você trabalha no solo, mas nós temos os momentos sozinhas, mas a maioria do tempo, desde a nossa infância, nós estamos sempre nos comunicando com as outras pessoas. E eu gosto sempre de dizer que tudo comunica, mas nem sempre o que você está comunicando é o que você deseja comunicar. Porque às vezes a sua postura é diferente do que você quer transmitir. Às vezes o seu olhar, o seu vestir, o seu se ajeitar é diferente do que você quer transmitir. Por não se autoconhecer, por não saber quem você realmente é, por não saber se posicionar, seja profissionalmente, seja dentro da sua casa, seja com seus filhos, independente, por não saber como se posicionar, por não saber a mulher que você é, não saber se identificar dentro de cada função, porque nós somos pessoas onde nós somos mulheres que nós temos várias funções, nós temos vários papéis em nossa vida, e o mais importante nós esquecemos, que é de ser um ser individual. Vou falar sobre isso mais à frente. Então, dentro de cada papel, nós temos uma postura diferente a transmitir, a fazer, Como mãe, você é uma mulher. Como esposa, você já é outra mulher. Como amiga, você é outra mulher. Como filha, você é outra. Como irmã, você é outra, sabe? Então, dentro de cada ambiente, a gente vai se adaptando, se transformando de acordo com as pessoas que nos cercam, de acordo com as necessidades que nos cercam também. E como será que anda essa nossa comunicação? Sabe, aqui dentro desse capítulo eu conto a minha história com a comunicação. Porque durante muitos anos, desde a minha adolescência, as pessoas me veem, sorridente, conversando e tal, mas eu sempre fui, assim, bastante tímida, fechada, de falar somente o necessário. Algumas pessoas que me conheceram em algumas épocas diferentes vão discordar, porque eu tive épocas de minha vida que eu era realmente totalmente deslanchada, sabe? Totalmente desinibida, de verdade. Então, teve certos momentos que eu me recordo muito bem que eu não tinha coragem de me expressar. Para vocês terem uma noção, para vocês terem uma ideia, nem mesmo fazer uma oração eu ousava fazer em voz alta. Para mim, naquela época, era como que se eu abrisse a minha boca, se eu me manifestasse, é como se eu estivesse incomodando as pessoas à minha volta. Como se eu estivesse pedindo demais, sabe? Coisas que foram curadas durante muitas sessões de terapia, sabe? Que vem trazendo à tona os porquês, fui conhecendo os porquês, fui conhecendo as razões, fui me reconhecendo dentro de cada situação, percebendo, cada situação. Mas eu era aquela menina que nem mesmo para fazer uma oração eu ousava elevar a minha voz, me colocar em evidência. Eu não ousava. Eu fazia tudo em pensamento, orava em pensamento, tudo que eu fazia em pensamento, mas eu não ousava falar em voz alta. E então, para que toda essa evolução acontecesse, foi necessário que eu entendesse a necessidade em saber me comunicar, em saber me expressar, em encontrar a minha voz,
dentro de cada situação, dentro de cada ambiente. Sem comunicação não existe relacionamento. Principalmente nós mulheres, nós temos essa mania. Eu não sei você, se você já passou por isso, se você conhece mulheres assim, mas eu conheço muitas mulheres assim. E eu também já fui assim, tá? Nós temos a mania de achar que, principalmente no relacionamento amoroso, que os nossos parceiros têm a obrigação de adivinhar o que nós desejamos, o que nós esperamos, quais são as nossas expectativas. Mas se a gente não comunica isso, principalmente do feminino para o masculino, existe uma diferença de comunicação. Se nós não compreendermos a linguagem do amor do nosso parceiro, se nós não compreendermos o modo que ele se comunica, para nós entrarmos então, né, dentro deste ambiente dele e poder então comunicar o que a gente deseja, ele não vai entender, ele não vai adivinhar. Quantas e quantas vezes você já passou raiva querendo que seu marido, namorado, adivinhasse que você necessitava de um tempo sozinha, que você necessitava de apenas falar, que você não precisava de alguma solução, que você não precisasse que ele entrasse em ação, que você precisasse justo que ele te escutasse, sabe? Quantas e quantas vezes você ficou esperando, criando expectativas sobre algum momento, depois a pessoa não reagiu como você imaginava ou queria que a pessoa reagisse, e aí você se frustra e fica naquela conversação interna com você e consigo mesma, se frustrando, e ainda começa a colocar a culpa nos outros, sabe? Isso tudo é falta de comunicação, é falta de aprender a se comunicar e também compreender a comunicação do outro, compreender a linguagem do outro, compreender em qual ambiente ele se encontra na cabeça dele, em qual ambiente você se encontra na sua, e encontrar ali, porque nós como mulheres sábias, né, que estamos aqui para edificar o nosso lar, edificar todos os ambientes que a gente chega, nós devemos buscar essa sabedoria, de ter este entendimento de que o outro não pode adivinhar o que passa em sua mente. E às vezes o que você está transmitindo é muito diferente daquilo que você deseja receber. Porque às vezes você está na irritação, tá em outra mood, e a pessoa nunca vai conseguir adivinhar o que de fato você necessita se você não abrir a boca, falar e se expressar. Sabe? Então, sem comunicação não existe relacionamento. Isso acontece também muito nos ambientes de trabalho, né? Das pessoas criarem expectativas achando que todo mundo está compreendendo o que ela está querendo transmitir e acaba não acontecendo como a pessoa deseja, a pessoa se frustra aí, né? E muda toda a história. Então é muito necessário que a gente compreenda isso. Saber se comunicar, se expressar é algo muito, 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 muito importante. Apesar de tudo comunicar, nem todas as pessoas vão entender o que você está querendo transmitir se você não estiver se posicionando de maneira certa. Ser sincero de coração é a raiz da perfeita integridade. Nessa história, né, de se comunicar, de se expressar, muitas vezes, né, tem muitas mulheres, principalmente aqui, muitas mulheres que eu conheço que moram aqui na Europa, tem aquela ideia, né, de superficialidade, de não querer mostrar para o mundo afora seus fracassos, de ter medo da vulnerabilidade e achar que pronto, né, dá uma disfarçadinha ali com a imagem, dá uma outra disfarçadinha cá, com a falta de verdade, por não querer mostrar 100% a realidade, não querer se deixar ver vulnerável perante algumas situações, acabam agindo como é que eu posso dizer isso? De maneira falsa, realmente é essa palavra, de maneira falsa. E vai perdendo toda essa integridade na comunicação. E com essa perda de integridade na comunicação, a pessoa também acaba se perdendo. Porque se você passa muitos anos fingindo aquilo, você acaba camuflando tudo que não está bem e acaba colocando pra fora tudo que você, né, do jeito que você gostaria que fosse, mas não é. Mas se até um certo ponto você não estiver fazendo nada para que a sua situação de fato mude, aquilo começa a ficar pesado, porque aquilo não é a mais pura verdade. Você não está sendo íntegra, você não está sendo sincera, verdadeira no que você comunica, no que você transmite, no que você mostra para as pessoas. Isso tudo acaba se tornando muito pesado, e aí também acontece a frustração, que você faz, no momento cansa porque não é a realidade, não é a sua realidade. Tudo não passa de uma vida, tudo não passa da superficialidade. Você acaba se encontrando fugindo de si mesmo em várias situações por não ter a coragem de ser sincera e íntegra o suficiente para aceitar que
a vulnerabilidade se encontra ali e está tudo bem se mostrar vulnerável em alguns momentos. Isso pode até te ajudar a te alavancar para alcançar outros níveis, sabe? Se mostrar vulnerável é totalmente natural, existe um equilíbrio para todas as coisas. Você escolhe o que você quer transmitir ou não e o ambiente que você deseja transmitir isso ou aquilo. Mas é necessário que você tenha essa consciência de que se você está querendo transmitir algo diferente do que você realmente é, uma vida diferente daquela que você realmente tem, é necessário que por trás desta cobertura você trabalhe para que tudo isso de fato realmente mude. Porque senão a frustração vai chegar e vai doer muito. Tudo que é superficialidade não pode ser eterno, um momento ou outro cai por terra porque a frustração é muito grande. E aí não sustenta, né? Não acaba sustentando por muito tempo, isso é muito frustrante. Eu falo porque eu também já passei por isso, tá, gente? O compromisso é como uma disciplina que exige tempo, determinação e muito trabalho. Então é necessário que você determine, né, todos os dias, faça um compromisso consigo mesma todos os dias, de ser o mais clara possível na maneira com que você comunica primeiramente consigo mesma. Observe e analise e tente perceber, né, a sua comunicação interna, as suas conversações internas. O porquê que você age dessa forma, o porquê que você se manifesta dessa forma, o porquê que precisa ser desse jeito, o porquê que essa vulnerabilidade não pode aparecer e porquê essas fraquezas devem estar escondidas. Será que não é necessário que você as exponha de alguma forma para alguém que possa te ajudar, para que você de fato encontre a cura, encontre soluções diferentes também, já que você não consegue se sobressair sozinha? Sabe, existem vários pontos que precisam ser trabalhados, mas tudo começa com as questões certas. Mais uma vez, a se autoanalisar, se questionar como você tem se posicionado e por quê. Como você se comunica e por quê. Porque às vezes você não se expressa da maneira que você deseja se expressar porque você tem medo do que as pessoas vão pensar, ou você tem medo do que as pessoas vão dizer, como eles vão reagir. Isso acontece dentro de relacionamentos amorosos, tá, gente? Tem pessoas que estão casadas durante anos e não têm a coragem de se expressar, de dizer o que sente, até mesmo nos momentos íntimos. É necessário que você comunique o que você quer, que você comunique como que você deseja, como que isso pode proporcionar prazer também. E é muito comum as mulheres se calarem nesses momentos e não terem a coragem de se expressar, somente se deixar guiar. E aí não encontra prazer na vida. E este prazer também te pertence, você também merece momentos de prazer. Até mesmo nesses momentos íntimos, você não precisa ser sempre guiada, você não precisa sempre seguir o desejo do outro, você tem o direito e deve se manifestar também. Então, em todos os sentidos, tá, gente? Isso acaba camuflando e abafando a sua real identidade, porque você não consegue se manifestar da maneira que você desejaria e fica ali sempre frustrada porque está esperando que o outro perceba isso e não vai perceber porque a sua comunicação está errada, sabe? Nossa comunicação diz muito mais sobre nós do que nós imaginamos. Em certos casos, né, a insegurança é tanta que as pessoas percebem. Em alguns casos, muitas pessoas acabam se deixando aproveitar mesmo, sabe? Acabam sendo enganadas, né, passando por situações muito difíceis, porque as pessoas percebem em você a insegurança que você tem, a falta de confiança que você tem em si mesma, em relacionamentos também. As pessoas acabam percebendo isso e você acaba se tornando presa fácil para situações difíceis, sabe? Então é muito importante que você aprenda mais sobre como você precisa se comunicar, se posicionar em cada ambiente, no trabalho, em sua casa, como mãe, em cada ambiente você precisa encontrar o seu posicionar, sabe? Que seja uma coisa verdadeira, sincera, que venha de você mesma, que comunique o que você deseja comunicar com toda a sinceridade, mais profundo do seu coração, porque quanto mais verdadeiro for, mais as pessoas vão te respeitar, porque elas vão sentir esta verdade. Estão entendendo a importância? Quanto mais você busca melhorar a sua comunicação, melhorar a sua postura, se mostrar verdadeira em tudo que você faz, mais respeito você receberá em todos os ambientes. Porque quando você está sendo você de verdade, você impõe respeito de maneira automática. A pessoa te vê, ela te fala, poxa, ela se posicionou de maneira assim que não tem como recusar essa comunicação, não tem como não entender essa comunicação. Ela é de verdade. Ela merece respeito, ela sabe se posicionar, ela sabe comunicar.
ela sabe se expressar. Então você acaba ganhando respeito em várias áreas porque você aprendeu a se posicionar e se comunicar de maneira correta. Em muitos relacionamentos é comum também a gente perceber a dependência emocional que existe, né? Nos dias de hoje, já muitos adolescentes mesmo, pessoas novinhas, né, que já vivem dentro de relacionamentos com dependência emocional. E eu conto um pouco aqui da minha história com a dependência emocional e da minha história com a comunicação. Não vou me aprofundar nesse assunto, senão o vídeo vai ficar muito, muito longo. Aí aqui eu grifei várias frases que eu quero, pontuei várias frases que eu quero explicar aqui nesse vídeo pra vocês. E o resto eu vou deixar pra vocês conhecerem, tá, gente? A resposta para a felicidade não se encontra fora de nós. Quando eu saio ali falando sobre a dependência emocional, falando sobre a minha história, o meu testemunho com a comunicação, tudo isso nos leva a perceber que a resposta para a felicidade não se encontra fora de nós. E como nós nos sentimos satisfeitas e felizes e prósperas e bem e à vontade quando nós estamos nos comunicando da maneira que nós realmente desejamos. Quando nós estamos nos expressando com sabedoria, com postura, com cuidado, sabe? Porque se expressar da maneira que você é, expressar as suas verdades, não é necessariamente dizer tudo que passa em sua mente, tudo que você acha, sabe? Ridicularizar com a sua comunicação. Não tem nada a ver. Saber se expressar e saber se comunicar vai muito além de se autoconhecer. Tem a ver também com conhecer os ambientes e as pessoas que estão ao seu redor, para saber exatamente como se posicionar e como se expressar. Vai muito além. Então é muita autoanálise, muita observação de ambientes, sentir de ambientes, esse desenvolver de sensibilidade que te levará a um nível mais alto dentro da comunicação. E para muitas pessoas leva muito tempo, né? Porque para mim, por exemplo, levou muito tempo. Antes que eu percebesse que nem no horário eu conseguia em voz alta, antes que eu nem, assim, não sabia nem porquê. Não sabia nem porquê. Por que eu não oro em voz alta? Sabe? Por que eu não ouso fazer isso? Pra vocês terem uma ideia, foi muito difícil pra mim fazer uma oração em voz alta. Muito difícil. Uma vez que eu dei aquele passo, as coisas começaram a melhorar. Eu decidi a melhorar isso em mim. A evoluir isso em mim. Mas, assim, sonhava, né? Sempre sonhava, principalmente dentro dos meus cargos, sempre sonhava em estar à frente, estive à frente em muitas situações de equipes, etc. Mas eu tinha isso muito forte dentro de mim, uma insegurança, uma falta de confiança gigantesca. Isso tudo devido à história que eu vivi já, desde muito nova, né? Se vocês lerem um livro, vocês vão compreender um pouco mais sobre a minha história. Mas demorou bastante para mim perceber isso. O processo de autoconhecimento e de conquista da independência emocional é libertador. O autoconhecimento que te leva a conquistar a independência emocional te liberta. E é uma jornada eterna, tá? Até certo nível você se sente livre, depois você encontra novos desafios, busca mais inteligência emocional ainda para resolver esses desafios e assim, continuamente. É um caminho sem volta, mas é muito gostoso, é muito prazeroso, porque você sente, você percebe o quanto nós somos seres capazes de evoluir, alavancar e trazer conosco muitas pessoas, transformar muitas vidas. Mais gostoso que transformar a sua própria vida é ter o prazer, a honra de transformar a vida de outras pessoas. Gente, não tem preço. É uma sensação de satisfação gigantesca quando você sabe que você está no caminho certo, cumprindo seus propósitos, transformando-se e conseguindo atingir a vida das outras pessoas também através da transformação, da maneira com que você se comunica. Gente, é surreal, é surreal. Eu desejo que todas as pessoas sintam esse sabor, esse gosto de ter a satisfação de se autotransformar e conseguir transmitir isso, transbordar isso de alguma forma. Entre as questões e as respostas se encontram as atitudes. No início desse buscar, né, de se expressar de maneira mais correta, se comportar, se posicionar, falar, se comunicar de maneira mais correta, até mesmo consigo mesma, vão existir muitos momentos que você vai precisar agir de maneira diferente.
Isso vai exigir bastante dedicação. Vai exigir muita dedicação. Você não pode desistir, porque senão você vai acabar voltando a se esconder novamente, a calar-se novamente, a calar a sua voz novamente. Então é muito importante que você entenda isso. Sem comunicação, não existem relacionamentos que vão fluir em sua vida. Inclusive, o relacionamento consigo mesma não vai fluir se você não aprender a detectar, criar percepção e sensibilidade sobre as suas comunicações internas, como elas estão. Quando eu falo de comunicação interna, são aquelas vozinhas que ficam falando na nossa mente, tá? Faz, não faz, é bom, é ruim, vai direito, sabe? Assim, sempre tem, sempre o bem e o mal existe, eles estão ali comunicando constantemente em nossas mentes. Então, é essas comunicações que eu estou falando pra você, tá? Quando nós não sabemos quem somos, nós não temos a certeza para onde iremos. A vida não tem sentido nem destino. E nesta busca de comunicação, de entendimento sobre a comunicação, sobre os ambientes, sobre o seu posicionamento, você acaba percebendo o quanto isso impacta em nossa busca em viver uma vida de identidade. Uma mente alinhada traz vida ao espírito, que inspira a alma e faz vibrar o coração. Minhas palavras são tão preciosas quanto o meu tempo. Eu percebi isso numa época em que eu estava neste trabalho de comunicação, aprendendo a me expressar, mas eu estava assim, agindo pelo impulso, principalmente da irritação, tá? Em cada situação difícil, em cada desafio, em vez de respirar profundamente antes de responder, antes de me manifestar, eu já vomitava tudo, sabe? Então eu comecei a perceber o quanto as minhas palavras eram tão preciosas quanto o meu tempo. Porque quando você está ali apenas vomitando tudo para todos, você acaba sendo vista como aquela pessoa irritante, chata, e também você acaba se frustrando ainda mais, porque a sua evolução dentro de se expressar, dentro da comunicação, foi frustrada. E você tem vontade de apenas calar-se novamente, se esconder novamente. Então, para que você não passe por isso, leia atentamente isso aqui, tá? E perceba o quanto as suas palavras são tão preciosas quanto o seu tempo. Saber respirar antes de agir, antes de se manifestar, é um dom divino, gente. Sério, sério. É sabedoria no se manifestar, é um dom divino. Você precisa alcançar este nível. E a meditação, ela é tão necessária quanto a oração, porque é através dela, né, que nós aprendemos a ouvir o nosso Pai. Nós aprendemos a pedir, né? A gente aprende a orar, a gente aprende a pedir, mas não aprendemos a ouvir. E durante tantos anos nós buscamos respostas, eu quero resposta, mas você nem sequer para ouvir essas respostas. Você nem sequer para se observar. Por que você não encontra essas respostas? Quais movimentos você tem feito? Em qual direção você tem andado? Em quais pontos, pessoas, ambientes você tem investido da sua energia, do seu tempo, sabe? E não encontra a resposta e fica ali rodando em círculo, se frustrando e acaba não se encontrando, né, nessa caminhada porque não aprendeu a parar, respirar e ouvir. Gente, faz tão bem. Faz tão bem. Se você não fez o exercício da aula Ressignificar, volte e faça. Sinta o gostinho do que é parar um pouco e respirar. Sabe? Se concentrar em algo, se concentrar no aqui e agora, encontrar essa plenitude, essa paz que se encontra no aqui e agora. É tão perfeito, é muito bom. E vários exercícios como esse, eu já falei pra vocês, tem também mais de 50 dentro da imersão. Eu vou estar falando mais sobre isso na última aula. Este foi um pouco, né, gente, bem pouquinho do capítulo Comunicação, tá? E amanhã nós vamos falar sobre o penúltimo capítulo já, gente, o capítulo 8, onde nós falamos sobre a cura. Cura, que capítulo importante, hein? E logo em seguida será o Além do Saber para finalizar. Então, vejo vocês amanhã no próximo capítulo falando sobre cura e espero que este vídeo, essa aula, neste momento aqui tenha agregado de alguma forma em sua vida. Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, porque vocês sabem que esses vídeos estarão aqui disponíveis por tempo limitado, tá? Até o dia da última aula, da última live. Na última aula, na última live, no mesmo dia, à meia-noite, todos os vídeos vão descer para a plataforma onde somente as alunas da imersão estarão tendo acesso, porque eu vou estar lançando uma oportunidade para você continuar essa jornada junto comigo, e aí caberá a você decidir o que você quer fazer da sua vida. Vamos juntas,
Vamos colocar em ação tudo isso que nós temos ouvido e vivido até aqui, ou vamos continuar então na mesmice, estagnar, fazer o que você acha que é certo e deixar apenas, ter absorvido apenas este mínimo, né? Porque tudo que eu tenho transmitido nessas aulas acaba sendo o mínimo dentro de tanto que tem ainda para ser comunicado, transmitido, transbordado na vida de vocês. Mas caberá você decidir, então eu te vejo amanhã para o capítulo Cura. Em seguida nós teremos o Além do Saber e estaremos então terminando, né? Era isso mesmo, gente? Cura Além do Saber, é isso mesmo. Estaremos então terminando o nosso livro A Verdadeira Conexão e iniciando uma total e nova jornada, se assim você decidir de continuar nessa caminhada junto comigo. Obrigada por estar aqui. Amo vocês, amo estar aqui compartilhando tudo isso com vocês. E é um prazer gigantesco fazer isso e é de todo o coração. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã. Beijo.